É pé na porta e polícia chegando em endereço caro. Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público mira a quadrilha que assassinou um vereador e o filho dele em Caxias. O crime aconteceu em 2021, a gente fez uma larga cobertura. Atenção, são cumpridos mandados de prisão, no total 6. Entre os alvos estão policiais militares. Jackson Silva acompanha essa operação, que você tem as imagens na tela agora de uma casa lindíssima. Ele está direto agora da Delegacias de Homicídios da Baixada Fluminense, onde ele tem mais informações pra gente. Tem gente presa? Quem? Boa tarde pra você, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. São 2 pessoas presas, entre elas um policial militar. Esse policial militar foi identificado como Luiz Carlos da Costa Ribeiro, Isabelle. Daqui a pouco mais detalhes sobre essa investigação e também sobre essa operação. Eu volto contigo, Isabelle Benito. O Jackson Silva está ao vivo da Delegacia de Homicídios da Baixada. Jackson, número 35 de uma mansão. De quem que é essa casa e que a gente vê não só agentes da Civil, como o Ministério Público também ao lado do delegado. As informações já completas pra gente. Dos 5 mandados, tem mais gente presa? Boa tarde para vocês, boa tarde, doutor. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Estou com o delegado aqui, Renato Martins, responsável pela investigação. Quero só contextualizar para quem está assistindo esse BTR agora o que aconteceu, tá? Esse crime aconteceu em março de 2021. As vítimas, o vereador Danilo Francisco da Silva e o filho dele, Gabriel Francisco Gomes da Silva. Foi um crime muito bem planejado, com 6 pessoas participando desse crime. 2 são mandantes. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Hoje, mais uma ação da DHBF para prender os assassinos. Vocês conseguiram prender 2 pessoas. Entre essas pessoas tem um policial militar. Como é que foi a ação de hoje? Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, Carregosa, grande colega de profissão. Então, essa foi uma investigação muito complexa, como você já apontou. Ela se iniciou em 2021 e se prolongou no tempo. Mas ela se prolonga no tempo porque foi um crime que teve que ter muito cuidado para você colocar a pessoa no centro do crime. Houve uma série de elementos periciais, uma série de elementos de ordem, de quebra de sigilo, testemunhos, perícias, muita coisa estava envolvida. E uma investigação, quando ela ganha um nível de complexidade técnica muito grande, ela tende a se estender, se protrair no tempo. Não há um espírito de assodamento por parte da Polícia Civil, nem por parte dos órgãos de persecução penal. Chegando à autoria, com um suporte probatório contundente, robusto, houve o indiciamento dessas pessoas, onde se dividiu o eixo de autoria intelectual, 2 pessoas como autoria intelectual, ou seja, os mandantes, e os demais como executores. Em relação aos executores, essas pessoas já estavam participando de outras atividades criminosas relacionadas à execução de pessoas. Então são chamados sicários, ou no jargão, o escritório do crime, grupo de extermínio. Então, um grupo que recebe dinheiro para executar, mediante pagamento dos mandantes. O cenário que a gente tinha era um contexto político-econômico, de dominação de espaço territorial, de lotes, de terras, de grilagem, situações dentro desse contexto, que levaram aí à execução tanto do vereador quanto do seu filho. A operação de hoje foi uma operação conjunta entre a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, com a Corregedoria da Polícia Militar e também com a atuação conjunta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então foi uma operação extremamente cautelosa, cuidadosa, equilibrada, harmônica, e que nós tivemos êxito em cumprir 2 mandados de prisão e as buscas e apreensões determinadas pela autoridade judiciária.
Isabelle, antes de falar com o delegado, quero só falar o nome das pessoas que foram presas hoje. 2 pessoas presas, entre elas Lincoln Reis da Silva, seria um dos mandantes desse crime, e também o policial militar, Luiz Carlos da Costa Ribeiro. O delegado está à sua disposição, Isabelle Benito. Doutor, boa tarde. O Lincoln Reis, que já é conhecido de família tradicional da Baixada, né? Se eu não me engano, ele tem parente, mas é só a gente estar citando porque é uma pessoa pública, não que tenha nada a ver, só para a gente estar falando que a imagem tem ali. O Lincoln, acho que seria, se eu não me engano, parente do ex-prefeito de Caxias, ex-secretário também, o Washington Reis. O Lincoln era quem? Qual é a participação dele nesses 2 crimes? Sim, a participação do Lincoln, de acordo com a investigação, com todos os elementos que nós carreamos aos autos, é de autor intelectual, de mandante do crime. Ele é o mandante do crime por interesse político e também por interesse dessas terras que o senhor citou, que são terras, diga-se de passagem, da região, terras de grilagem, frutos de grilagem? Exatamente. Havia ali uma disputa territorial de loteamentos, né? Obviamente que loteamento, se você pega uma terra grande, faz terraplanagem e distribui em lotes, você ganha dinheiro com isso, porque as pessoas têm interesse, ainda que não se tenha documentação adequada e tal. Então havia um grupo que fazia isso, que era o da vítima, e tinha um grupo deles também que tinham interesse em dominar o território através desses movimentos, dessas atividades espúrias. Esse conflito, digamos assim, um conflito, aspas, fundiário, ele passa a ser um núcleo central de motivação. Mas também isso tem uma relação com uma ambiência política. Quem é que domina nessa região aqui? Quem é que se faz impor politicamente aqui? Essa disputa que tem um viés tanto político quanto econômico, de ambição, de ganância, de dinheiro fácil, de dinheiro que eu conquisto na ilegalidade, é que motiva esse crime. Marcelo Carregosa, o que o doutor fala é super importante porque é algo muito específico da Baixada. Você ligar poder a motivações de exploração de território, de grilagem, você vê a imagem, essa é a imagem da vítima, que fazia vídeos constantes sobre o que hoje a gente sabe que é a motivação principal do crime, mas não deixando de falar sobre permear poder político na região, que nada deixa de ser também como exploração territorial que a gente fala hoje de tráfico e milícia. Exatamente. Na verdade, assim, esse caso é uma realidade escarrada do que é uma dinâmica de poder brasileiro. Assim, a política é violenta? Historicamente, a política é violenta. Você tem taxas altas de crimes, homicídios praticados por motivos políticos. Aqui no Brasil, a gente tem um outro fenômeno que vai transformar ainda mais perigoso esse tipo de situação. Você tem uma mistura, uma vinculação direta entre quem é o poder político e quem é um poder econômico que domina uma determinada área, de forma lícita ou ilícita. Se for ilícita, junta tudo, vira uma bomba. Junta tudo, vira uma bomba, entendeu? Então você vê que sempre a disputa política, em grande parte, e a Baixada é muito claro isso, você está diretamente ligado a disputas que não necessariamente são ideológicas, mas que as posições políticas abrem espaço para disputas econômicas de determinadas áreas, que pode ser por questões lícitas, ou seja, negócios lícitos, porque essa área é minha, eu posso tomar essa área da mesma forma que o crime organizado toma. Ou a grilagem que ou ilícita também, que é o caso de grilagem de terra. Ô, Jackson Silva, aí a gente estaria falando de crime de motivação, então, política, como a gente está falando aqui, mas política, mas também de disputa territorial, né? E esse, Isabelle, infelizmente, nós temos envolvimento também de policiais militares, alguns já foram presos. Então tem um policial militar, que é o Aleph Alves Bernardino, ele é da UPP, ali da Fazendinha. Nesse momento, os policiais estão à procura dele, então está foragido. Tem também o Anderson Costa de Souza, também está foragido. Só lembrando, então, que os bandidos marcaram encontro, né, com o vereador, com o filho dele também, um almoço. Mas ele não imaginava que esse almoço era uma emboscada, né, doutor? Exatamente, né? Tudo começa com uma questão de venda de um caminhão. Ele pretendia
fazer uma venda de um caminhão. E essas negociações começaram, obviamente, um dos autores, ele começa a travar com ele essas conversas e tal, ele se interessa e tal, e até que eles se combinam lá de fazer um almoço e vamos acertar a negociação. Mas não passava de uma emboscada, de uma traição, e à luz do dia, né, numa densidade ali populacional grande, naquele momento ali, no horário, as pessoas, a ousadia foi tão grande, né, e a execução que foi promovida nesse cenário. É importante ressaltar que esses executores, isso não é um ato isolado, né? A investigação ela é entrelaçada com outras investigações, com outros inquéritos. Então, por exemplo, nós conseguimos demonstrar que em determinados inquéritos havia um confronto balístico pericial que demonstrou que os autores desses homicídios aqui, as armas utilizadas por eles são as mesmas armas utilizadas nesse cenário aqui. E a partir daí você consegue estabelecer por outros elementos, como telemática, imagens e outros dados periciais que nós obtivemos, chegando a esse resultado da autoria. Isso em relação aos executores. Também conseguimos, por força de autorização judicial de sigilos, né, telefônicos, telemáticos, chegar à autoria intelectual. Isso foi muito importante para o deslanche da investigação, a demonstrar que a Polícia Civil ela atua de forma imparcial. Ela não está ali buscando saber quem é a pessoa, qual é o sobrenome dela. Ela faz o seu trabalho, faz um trabalho digno. A Polícia Militar nos ajudou hoje, né, com a questão da corregedoria. O fato de ter sido policiais militares, para mim, assim, a maioria das pessoas da instituição não são nesse sentido, não são pessoas criminosas. Então, assim, se essas pessoas se desviaram, elas estão tendo agora o resultado, a consequência, as sanções desse desvio. Isso é que é importante se ressaltar. Não é o fato simplesmente de ter sido um policial, embora seja mais gravoso pelo fato de ser um agente policial. Mas existe uma outra coisa, que Doutor, é a resposta, a sanção penal, a sanção administrativa em relação a tudo isso. Doutor, eu vou me apegar um pouquinho ao seu discurso lá atrás, e o senhor pode me corrigir ou não responder. Quando o senhor diz que dá um confronto balístico, os inquéritos acabam se cruzando, na sua primeira resposta, o senhor fala sobre o escritório do crime, o novo escritório do crime, que são crimes caros, difíceis, com logísticas, comandantes, autores intelectuais ricos, motivações, não é fácil fazer isso, fazer em plena luz do dia, alguns modos operantes que levam a crer, dependendo do tipo de execução, que sim, são execuções caras, por isso que são chamadas de um novo escritório do crime, que o confronto balístico, toda a magnitude da investigação acaba batendo com outras investigações da Civil. Eu vou te fazer uma pergunta direta. Entre esses casos, estaria, porque o senhor fala de escritório do crime, a morte do advogado aqui bem atrás, onde eu estou, do Rodrigo Crespo, que aconteceu aqui aos pés na entrada do prédio onde é o SBT Rio, que as nossas câmeras aqui do estúdio até captaram o barulho. Estava tendo uma gravação aqui e foi justamente o mesmo tipo de ação, mesmo tipo de modus operantes dos bandidos que mataram o vereador e o filho dele? Sim, exatamente, confirmo essa sua afirmação. Um dos executores que se encontra preso é um dos autores do homicídio perpetrado contra o advogado aí à beira da porta da Ordem dos Advogados. Exatamente o que você falou. A execução ela segue um rito, né, um ritual próprio. Os movimentos corporais já são, né, identificados. Nós já conseguimos fazer essa leitura corporal, como que é esse movimento, por pessoas especializadas dessa organização criminosa que vive financeiramente de praticar execuções, né? São milícias armadas que executam à base de dinheiro, essa é a realidade. E sim, respondo afirmativamente,
Um dos executores tem participação direta, está preso, saiu a ordem de prisão novamente para ele, que foi um participante da morte do advogado. Doutor Renato, obrigada pelas informações. A gente daqui a pouco vai trazer a reportagem completa ao vivo aqui e volta o Jackson Silva direto da Delegacia de Homicídios lá da Baixada Fluminense. Reportagem Jackson Silva. A operação começou nas primeiras horas da manhã. Policiais procuraram pelos assassinos do vereador Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado, e do filho dele, Gabriel Francisco Gomes da Silva. Entre os investigados está o policial militar, Alaf Alves Bernardino. Ele é lotado na UPP da Fazendinha, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. O Anderson Costa de Souza também é um dos alvos dos policiais. As investigações apontaram 6 pessoas ligadas ao homicídio. 4 executores assassinaram as vítimas. A ordem partiu de 2 homens ligados à milícia. O crime foi praticado em março de 2021, no Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Danilo foi atraído para um almoço para negociar a venda de uma carreta prancha. Ele só não imaginava que estava em uma emboscada. Ele estava numa transação de venda de um caminhão, né? E aí ele acreditava que ele estava nesse momento, nessa direção, para realizar essa operação de venda, né? Investigações também apontaram que o mesmo grupo teria participado de outros crimes, principalmente do advogado Rodrigo Marinho Crespo, morto em fevereiro do ano passado. Na ocasião foram presos Luiz Henrique e o policial militar Leandro Machado. A investigação, através de um confronto balístico, demonstrou que disparos que mataram Gabriel e Danilo teriam sido partido da mesma arma de fogo que eles cometeram esses outros crimes, em que eles foram devidamente reconhecidos por testemunhas. O vereador Danilo era apontado pela polícia como chefe de um grupo de extermínio que atua em Duque de Caxias. Na ação desta quinta-feira, 2 homens foram presos. Pessoas envolvidas diretamente com o crime, com o homicídio que vitimou o vereador e o seu filho, e realizamos também diversas buscas e apreensão de materiais, como documentos, celulares, né, notebooks e outros materiais que indicam a prática de execução. Segundo a polícia, Lincoln Reis da Silva seria um dos mandantes do crime do vereador e do filho dele. Nossa equipe falou com advogados de defesa do acusado. Ele não conhece nenhum dos outros réus, mas nós vamos ter acesso ainda à íntegra, né, da investigação. Mas com certeza podemos afirmar com veemência que há um equívoco em inserir o réu, o agora réu Lincoln, né, no corpo dessa investigação. O policial militar Luiz Carlos da Costa também foi preso nesta ação de quinta-feira. A operação não para por aqui. As pessoas que foram presas e as que eventualmente forem presas porque ainda tem operação em andamento, elas serão conduzidas também à autoridade judicial para que de lá possa prosseguir o devido processo legal. Jackson Silva, o PM com a cabeça encoberta, seria o PM que o delegado doutor Renato falou, essa imagem aí, que participou do crime... Hã? Esse já tá preso. O Carregosa já me corrigiu, não vou te perguntar não. Tem mais alguma atualização, mais presos? Porque até então eram 2 de 5. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Bom, a operação já acabou, portanto, o policial militar Alef Alves Bernardino continua foragido, assim como também o Anderson Costa de Souza, tá, Isabelle? Também continua foragido. Fontes me falaram que o policial militar pode se entregar a qualquer momento aqui na DHBF. Eu volto contigo, Isabelle Benito. O policial normalmente se entrega. Como que é, Carregosa? Quando você tem prisão de policial, por mais que ele não seja localizado, ele acaba se entregando por uma questão simples. Por conta do processo administrativo disciplinar. Se ele abandona o cargo, você consegue demitir ele pelo abandono do cargo. E quando ele se apresenta e está preso, querendo ou não, ele vai ter que responder criminalmente. Ele pode perder o cargo depois na sentença, mas aí você tem todo um processo.
Então, para evitar a perda do cargo imediata, porque é mais fácil, inclusive, para as corregedorias, normalmente você vê quando tem policial envolvido, ele vai se entregar, ele se entrega no final. porque assim, sabe que no final pode dar pior ainda do que ele pode ser absolvido, se ele for absolvido, ele é reintegrado. Pelo menos aí tem o, como que era no direito que fala da dúvida? Ele vai para sorte, ali. Mas tem no direito, no ciclado da pro réu. Hã? Indúbio pro réu. Não, outra palavra que eu não vou saber falar agora, mas tá tudo certo.